Bom dia! Hoje nós, no devocional da Carta do Apóstolo Paulo, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, que fala assim, essa carta ele fala mais sobre a segunda vinda de Jesus, né? Foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Ele compartilhou mais sobre o retorno de Jesus, né? Aos Tessalonicenses, alguns meses depois de sua primeira carta. Para encorajar aqueles que estavam sendo perseguidos e para corrigir mal entendidos, né? Que foi feita essa carta. A primeira carta de Paulo não havia esclarecido todas as confusões dos Tessalonicenses sobre o futuro. Em particular, os Tessalonicenses estavam sob a impressão de que a perseguição que estavam sofrendo fazia parte da grande tribulação que Paulo havia dito que estava ligada ao fim da história. Paulo explica que isso não era possível e os faz lembrar de que ele lhes haviam falado sobre um homem do pecado que profere Daniel e o próprio Jesus, que disseram que apareceria primeiro. Este indivíduo, cuja aparição marcará o começo do fim da história, também chamado de Anticristo, contra os falsos Cristo. É descrito por Paulo como aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Amém? Glória a Deus, né? Porque Deus falou que quando isso acontecesse, era sinal da vinda de Jesus, né? Hoje nós já temos muitos homens aí dizendo que é Deus, né? Então, Tessalonicenses fala assim, eu, Paulo e Silas, né? E Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. 2. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Juízo final. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós, é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros
está se tornando cada vez maior. 4. E por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. 5. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Com o resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino. Pelo qual está sofrendo. 6. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimentos para aqueles que fazem com que vocês sofrem. 7. E dará descanso vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos. 8. No meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. 10. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagem de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. 11. E por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho
que fazem com fé. 12. Assim Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. E vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nos finais da história, né, os cristãos serão protegidos e livres dos sofrimentos por Deus, porque creram em Deus. Mas os outros, nós não sabemos, né? Está entregue, porque creram nos deuses desse século. Foram submissa àquele que se diz que é Deus, que os engana. E quem não lê a palavra, quem não aprende os ensinamentos do apóstolo Paulo e a Bíblia Sagrada, vai na onda deles, porque não conhece a verdade de Deus. Amém? Bom dia a todos.